Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita pelo grande pensador e filósofo francês Voltaire. Ele falou o seguinte: a guerra é o maior dos crimes, mas não existe agressor que não disfarce os seus crimes a pretexto de fazer justiça. Queridos e queridas, o que o Voltaire fala é muito profundo. Porque quando os países, resolvem fazer guerra, eles, a pretexto de fazer a guerra, eles dizem que estão querendo fazer justiça. Mas que justiça é essa que eu quero fazer, mas eu preciso matar outras pessoas, eu preciso destruir o que é das outras pessoas? E para quem talvez não saiba, 90% das pessoas que morrem em guerra são pessoas inocentes. Não são aquelas que estão fazendo a guerra. São pessoas civis que estão lá nos seus lares, nos seus afazeres e são vítimas dessas atrocidades. Nós agora estamos vivendo duas guerras declaradas, uma entre a Rússia e a Ucrânia e outra entre Israel e o Hamas. Mas também nós podemos trazer esse ditado para a nossa vida pessoal, que nós também lutamos as nossas guerras. E não podemos, a pretexto de fazer justiça, querer destruir as pessoas, querer diminuir as pessoas, querer sobrepujar as pessoas, querer tirar das pessoas aquilo que lhes pertence, só porque pretensamente eu quero fazer justiça. Na verdade, eu não quero fazer justiça nenhuma. Eu quero me apoderar do que é dos outros. Eu quero me sobrepor àquela pessoa que pretensamente é minha inimiga. Mas o que é um inimigo? Talvez esse inimigo só exista na minha cabeça. Talvez a pessoa sequer imagine que eu desejo mal a ela. E seria bom que assim fosse, porque ela não vai revidar e nem vai ficar desejando o meu mal. Queridos e queridas, o diálogo sempre será o melhor caminho para tudo. Quando um não quer, dois não brigam, já diz o ditado popular. E se eu não quero entrar em contenda, seja lá com quem for, isso não vai acontecer. Porque só existe disputa quando duas pessoas ou mais assim o fazem. Mas se uma única pessoa quer e a outra não quer, não existe discussão. Experimenta discutir com alguém que não quer discutir. Você vai ficar falando sozinho e vai chegar no momento que você vai cansar de falar. Por quê? Porque o outro não revida, o outro não quer a contenda, o outro quer a paz. Busquemos primeiro o diálogo, para depois, se assim for necessário, entrar em alguma disputa. O diálogo sempre será o melhor caminho, porque quando eu dialogo, eu escuto o outro, eu escuto o seu ponto de vista, eu escuto as suas razões, eu posso até não concordar, mas pelo menos eu estou dando a oportunidade a outra e a outras pessoas de falarem o que elas pensam acerca desse ou daquele assunto. Eu estou dando a oportunidade a outras pessoas de se declararem. Talvez o que eu saiba a respeito delas seja errôneo. Eu esteja escutando coisas que não são verdadeiras. Isso acontece muito. Nós às vezes escutamos fulano ou cicrano falando dessa ou daquela pessoa e sem saber nós tomamos aquela opinião como verdade. Mas qual é a verdade? Se eu não escutei o outro, se eu não sei verdadeiramente o que se passa dentro do outro, e também o outro não sabe o que se passa dentro de mim. Então, o diálogo é sempre o melhor caminho. Nós não somos obrigados a concordar com ninguém. Nós não somos obrigados a concordar em absolutamente nada com ninguém. Mas respeitar as pessoas nós somos, porque também queremos ser respeitados. Porque quando for a nossa vez de sofrer injúria, nós gostaríamos de ter a oportunidade de rebater, de mostrar para a pessoa o outro lado. Mas se nós tomamos a opinião dos outros como a nossa, de que forma eu vou saber a verdade? De jeito nenhum. E aí eu vou fazer a guerra a pretexto de fazer justiça. E que justiça é essa? Que se eu não dou a oportunidade ao outro de se explicar, de falar, de mostrar o seu ponto de vista. Nós estamos vivendo num mundo hoje, infelizmente, em que as coisas são assim.
em que as pessoas não dão oportunidade aos outros de se explicarem e condenam as pessoas, principalmente nas redes sociais, em que tudo parece ser verdade. E quando você se dá o trabalho de verdadeiramente buscar a verdade, você vai descobrir que nada daquilo era verdade, que eram mentiras plantadas por pessoas mal intencionadas, e nós, por preguiça, caímos nessas má intenções. Então, queridos e queridas, não façamos guerra, façamos amor. Não tomemos opinião das outras pessoas. Nós somos seres pensantes, nós somos capazes de formar a nossa opinião. Então formemos primeiro a nossa opinião. Não façamos como o gado que vai silenciosamente para o abate. Vamos ter a nossa opinião. Podemos não concordar com nada com que as outras pessoas façam ou falem, mas pelo menos vamos dar a elas a oportunidade e o direito de se explicarem, para que nós não fiquemos fazendo guerra, angariando inimigos e criando imagens negativas acerca das pessoas. E não nos esqueçamos jamais, tudo o que nós fazemos para as outras pessoas, de alguma maneira isso retorna para nós. Se nós queremos que só retornem coisas boas, façamos coisas boas, porque se fizermos coisas ruins, elas voltarão para nós. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.